Durante uma fase da minha adolescência eu me interessei pelo pôquer. Na verdade, não pelo jogo em si, que tem as suas qualidades, é claro, mas por uma única jogada. All-in. Essa é uma estratégia de altíssimo risco na qual o jogador aposta todas as fichas que tem, o que no melhor dos casos gera um lucro enorme e no pior dos casos faz com que ele perca tudo o que conquistou. E eu confesso, eu sempre achei a ideia de caminhar nessa corda bamba muito sedutora. Afinal de contas existe algo de heróico aí, porque indica que quem faz isso é obstinado o suficiente para confiar na sua intuição, mesmo que todos os sinais pareçam apontar para a direção contrária. Mas eu quase nunca fui assim. Aliás, isso explica porque eu sinto essa admiração secreta e até uma certa inveja das pessoas que conseguem fazer isso. Enfim, o fato é que existem momentos, e eu tenho certeza que você também já passou por isso, em que a vida nos coloca contra a parede e a opção de recuar não existe. Na verdade, você só pode acertar ou acertar. E no meu caso, quando eu me via nessa situação, eu simplesmente desistia do jogo, voltava para minha concha e, é claro, sofria as consequências dessa decisão. Só que com o passar do tempo eu acabei percebendo que esse dilema de tudo ou nada é uma parte essencial da vida. Porque seja lá o que eu queira fazer, inevitavelmente em algum momento da jornada parece que a estrada termina e para seguir caminhando eu preciso me arriscar. E apesar dessa frase parecer poética, na vida real esse momento é bem assustador. Porque além de ter que lidar com a sua própria insegurança, você ainda é obrigado a ouvir a opinião de todas as outras pessoas que mal entendem a situação, falando que o que você tá querendo fazer vai dar merda. E convenhamos, é bem provável que elas estejam certas. Mas o fato é que, por mais raro que seja, existem sim momentos nas nossas vidas em que nós sentimos uma certeza indiscutível, como o surgimento de uma ideia que nós sabemos que precisamos executar ou uma decisão repentina que a gente precisa tomar, tipo, sei lá, pedir demissão do trabalho ou largar a faculdade. E por mais que você busque uma explicação lógica e racional para esse impulso, eu sinto muito, você não vai encontrar. E na tentativa de aprender a lidar um pouquinho melhor com esse caos, eu acabei esbarrando no filme Air, a história por trás do logo, que conta a história verídica do Sonny Vaccaro, um executivo da Nike que, sonhando em impulsionar o crescimento da empresa, decide apostar todas as suas fichas no patrocínio do ainda jovem Michael Jordan. Essa estratégia podia acarretar tanto no sucesso absoluto da Nike quanto no encerramento da empresa. E o que mais me interessou no filme foi a forma com a qual o Sonny conduziu a sua decisão de ir pro tudo ou nada. Porque é claro que ele estava ciente de todos os riscos catastróficos que ele estava correndo e que muitos dedos seriam apontados para ele caso seu negócio não desse certo. Mas ainda assim o Sonny permaneceu disposto a remar contra a maré. E quando o filme acabou, eu simplesmente não consegui tirar uma pergunta da minha cabeça. O que eu preciso fazer para ser assim? Bom, a busca pela resposta desse questionamento se dividiu basicamente em duas vertentes. Em primeiro lugar, uma pesquisa interna. Ou seja, eu precisei fazer o que há tempos evitava. Olhar para minha própria vida, ver onde eu havia errado, entender por que eu tinha tanto medo de arriscar fazer o que eu sentia que era certo. E em segundo lugar, eu fiz uma pesquisa externa que foi basicamente usar o Google para resolver o meu problema, coisa que, aliás, eu tenho certeza que você também já fez. Então, vamos seguir a ordem cronológica. Eu confesso, eu sempre tive inveja das pessoas que desde criança já sabiam o que gostariam de fazer da vida. Cara, foi bom tirar isso do meu peito, eu tava precisando, viu? Mas é que na infância eu me sentia um pouco deslocado por não saber exatamente qual caminho seguir e também por não ser particularmente bom em nada. Então eu me matriculava no judô, depois de um mês enchia o saco, aí começava a fazer natação, depois handball, aí aprendia um pouco de diabolô, estudava sobre mergulho, fazia curso de paraquedismo, enfim, a variedade de coisas que eu já fiz é tão grande que eu já me dediquei até mesmo ao flair bartender. Sabe aquele lance de ficar jogando bebida alcoólica pro alto e servindo drink com foguinho? Pois é. Agora, uma coisa é inegável, eu era curioso. O problema é que eu não conseguia sustentar esse interesse por muito tempo. E como você deve imaginar, eu não me saía bem quando precisava apostar em mim mesmo, porque logo que eu dava all-in, eu já queria voltar atrás. Então eu passei uma boa parte da minha vida admirando as pessoas que têm determinação suficiente para realizar os seus sonhos.
sonhos. Porque elas avançam como um trem desenfreado, ultrapassam todos os obstáculos, chegam onde desejam e ainda por cima participam de um TED Talks e servem de exemplo para várias outras pessoas que buscam trilhar o mesmo caminho. E isso me fez perceber que a principal razão que me distancia de quem é assim não é necessariamente escolher algo no que apostar, mas sim a dificuldade de lidar com a incerteza. E refletindo sobre isso, eu acabei lembrando de uma frase que o ator Christian Bale disse. Uma vez eu vi algo, era o Jimi Hendrix, e eu adoro o seu talento e a sua habilidade crua de comunicar através da sua guitarra. E eu vi algo em que seus dedos estavam sangrando. Havia sangue gotejando das cordas e eu disse, é isso. Isso me inspira e qualquer coisa que seja necessária eu sinto que vou fazer para um filme. Esse comentário me fez perceber que, assim como Jimi Hendrix, na vida há momentos em que nós precisamos aprender a nos manter firmes e fortes na busca daquilo em que nós acreditamos. Independente das dúvidas que surjam e do quanto as nossas mãos fiquem sujas de sangue, no sentido metafórico, é claro. É a persistência que importa, a teimosia em dizer é isso que eu sinto que eu devo fazer e, cara, seja lá qual for o preço que eu tenha que pagar, eu tô disposto a ir pro tudo ou nada. Inclusive, isso me lembra as aulas de arte que eu tinha na escola, principalmente quando era dia de modelar argila. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso, mas eu sempre ficava impressionado com o fato de que no começo do processo, tudo que você tem é uma imagem na sua cabeça daquilo que você deseja criar e uma massa completamente disforme e abstrata. E à medida em que você começa a trabalhar nela e a adicionar água, pouco a pouco a argila vai ganhando forma e consistência até que, por fim, se tudo der certo, ela se torna a obra de arte que você havia idealizado. E agora eu percebo que esse é exatamente o mesmo processo pelo qual a gente passa quando sente que precisa realizar alguma mudança drástica nas nossas vidas. Os riscos são sempre altíssimos. Talvez você não consiga transformar a imagem que você tem na cabeça em algo palpável, você jamais vai conseguir fazer com que os outros entendam o que você deseja criar e ainda por cima você tá sozinho. E se você se encontra nessa situação agora, segura firme e lembre-se que tudo que você precisa fazer é adicionar água, trabalhar na argila e ter um pouco de paciência. Já o resto, o resto não está sob seu controle, então não tem por que se preocupar com isso. Apesar do mergulho interno ter me rendido bons frutos e ensinamentos, eu não posso mentir. Eu ainda estava com o pé atrás. E, sinceramente, eu queria mesmo era comprovar que o que eu chamo de intuição é, na verdade, teimosia. Porque assim eu teria pelo menos uma explicação aceitável para me conformar com a ideia de que não vale a pena partir pro tudo ou nada. Mas, sem querer te desapontar, eu já adianto. Essa estratégia não deu muito certo e o que vem pela frente não vai ser tão poético quanto a primeira parte. Bom, o que eu percebi com uma breve pesquisa no Google e também com a observação da vida ao meu redor é que várias pessoas sentem que não estão fazendo aquilo que gostariam, aquilo que lhes dá propósito para levantar todo dia de manhã, o que naturalmente causa uma grande insatisfação no trabalho, na vida amorosa, na vida financeira e em praticamente todas as outras áreas. E convenhamos, na maioria das vezes, a solução para essa insatisfação generalizada requer uma medida um pouco mais drástica, o famoso all-in ou partir pro tudo ou nada. E nesse momento, enquanto nós encaramos o abismo mesmo sabendo o que deveríamos fazer, a gente para, pensa, coloca na balança, analisa os prós e os contras e, é claro, desiste de pular. Ou seja, a gente prefere permanecer frustrado porque o preço dessa escolha parece ser mais baixo. E mais do que isso, nós também começamos a inventar várias desculpas para justificar a ideia de que é mais vantajoso levar uma vida infeliz do que fazer o que nós realmente desejamos e correr o risco de quebrar a cara. E cumprindo a minha pesquisa externa, eu acabei encontrando uma citação do psicólogo Jordan Peterson que me ajudou bastante a compreender o que fazer da próxima vez em que eu me encontrar nesse dilema. Se você pegar pessoas e voluntariamente as expor às coisas que elas evitam e que têm medo, coisas que elas sabem que precisam superar para poder alcançar seus objetivos, se você conseguir ensinar as pessoas a se manterem de pé encarando as coisas que lhes assustam, elas se tornam mais fortes. E você não sabe quais são os limites disso, porque você pode se perguntar, se por 10 anos você não evitasse fazer o que você sabia que precisava fazer pela sua própria definição, como você seria agora?
Lembra que eu disse que essa segunda parte não seria tão poética e tranquila quanto a primeira? Pois é, mas eu acho que o importante aqui é entender que eu e você precisamos enfrentar os nossos medos e incertezas. Fugir deles não vai melhorar a nossa situação e nem nos deixar mais seguros, porque em alguns momentos a vida exige de nós a postura de assumir os riscos e partir pro tudo ou nada. E ao mesmo tempo eu entendo que seja extremamente difícil e doloroso romper a barreira e remar contra a maré. Até porque nós fomos ensinados que existe um passo a passo, que a vida tem uma espécie de caminho pré-definido, começando com a escola, seguindo com a faculdade, depois as especializações, o mercado de trabalho e por fim a aposentadoria que vai nos permitir curtir a vida. E eu não tô aqui para dizer o que você deve ou não fazer, se é melhor apostar todas as suas fichas no seu sonho ou seguir com a sua rotina. Até porque, muito sinceramente, nem eu mesmo sei o que fazer com a minha vida. Mas o fato é que esses dias eu me deparei com um clipe bem curtinho do desenho Charlie Brown que me fez enxergar toda essa questão com novos olhos. Foi como um sopro de ar puro depois de muito tempo debaixo d'água. E eu até poderia resumi-lo para você, mas certamente a mensagem perderia a força. Então, antes de compartilhar esse trecho aqui contigo, eu só gostaria de te desejar muito sucesso nos all-ins que a vida vai te obrigar a dar. Eu sigo por aqui torcendo para que você tenha boas cartas na mão. Agora eu te deixo com a reflexão do Charlie Brown. Qual é o problema, Charlie Brown? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão, eu vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o 2º grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o 2º grau e tirarem boas notas, para irem para a faculdade e darem Puxa vida.